Olá a todos que acompanham este vídeo, me chamo Guilherme Oliveira Claudino, sou pesquisador medievalista e estagiário no Laboratório de Estudos e Pesquisa em História Antiga, Medieval e História da Arte, o LEFAMA, e venho por meio deste vídeo apresentar a minha pesquisa a vocês, intitulada A Cidade dos Porcos, o mito da Idade Média em Game of Thrones. E esta mesma é financiada pelo PAPQ, Programa de Apoio a Pesquisas da UENG. Sabemos que, desde o século XIX, com o cinetoscópio criado por William Dixon até os tempos atuais, houve um grande crescimento no interesse das imagens animadas. Com isso também criou-se uma penumbra acerca do que foi realmente o medievo, visto que essas produções foram feitas sem a pesquisa, sem a procura, sem os estudos necessários para fidelizar se aquele tempo era ou não aquilo que se foi passado. E criou-se aí um grande problema, uma vez que esses meios de mídia alcançam milhões de pessoas e este mito não só foi fortificado, como repassado para inúmeras pessoas que não tinham o conhecimento crítico necessário para entender que aquilo que se passava em suas telas não era realmente o que aconteceu, gerando assim um grande problema. Mas lembremos que não somente as séries e filmes, como também os professores de ensino básico e médio, não lutam contra esses problemas, uma vez que eles ensinam de forma muito simplista aquilo que realmente aconteceu, visando muitas das vezes somente o lucro e não rebater todos aqueles preconceitos mitológicos criados ao entorno do medievo. E com isso procuro problematizar os conceitos e demais mitos criados ao entorno do medievo. Conceitos e mitos esses que na maior parte vieram dos acadêmicos renascentistas que tinham uma exacerbada preferência com o tempo antigo, desprezando e dizendo que o tempo do médio era um tempo das trevas e um tempo sem conhecimento. E tomando como exemplo o livro da medievalista Regine Pernod, cujo título é O Mito da Idade Média, é incompreensível saber que ainda os docentes insistem em vender o tempo como fatias históricas, tendo em vista que o tempo histórico é muito mais complexo do que esta forma simplista e que visa só o lucro de ensino, pois é grandemente importante que se pense no sentido histórico dos discentes, naquilo que ele sabe, que ele entende, os avanços temporais e tudo que permeia a história. E por que a escolha dessa série Game of Thrones? Sabemos que ela foi uma série considerada a maior de sua era, chegando a milhões de pessoas. Com isso, ela pôde levar este conceito de mito, um medievo que nunca existiu, para milhões de pessoas, ocasionando assim que essas acreditem que o medievo era somente um tempo de guerras, fomes, doenças, as cidades, por exemplo, se assemelhando a chiqueiros de porcos, sujas com pessoas moribundas e não havendo organização nenhuma nesses ambientes. E perpassando pelos diversos meios documentais, pude perceber a grande nuance existente nesses ambientes citadinos, uma vez que podemos metrificar, podemos estudar e colocar todas as características de uma sociedade somente olhando para uma cidade. As cidades medievais podem descrever com exatidão como foi a sociedade em seu tempo, pois até o século XI havia a divisão dos conglomerados sociais em três tipos: os burgos, lugares onde somente moravam os cavaleiros, os monges e aqueles que cuidavam do local, e em certos momentos como guerras, a população corria para aqueles lugares
para que se sintam protegidas e que sejam protegidas. Mas, num tempo normal, não havia moradores ali, somente aqueles que cuidavam dos locais. As cidades onde as pessoas se encontravam, as pessoas se reuniam, mas não havia um meio de proteção. As cidades, na suas grandes maiorias, eram abertas, não eram muradas e não tinham uma organização muito existente. E por último, o ambiente que mais se criou-se preconceitos foi o ambiente rural, este mesmo que sustentou e sustentava a sociedade medieval por um todo. E com a saída dos mercadores dos burgos para buscar provisões, começou a se perceber a grande vantagem de se morar dentro desses burgos. Com isso, houve um êxodo das pessoas para as cidades dentro dos burgos. E assim criou-se a tão famosa e conhecida burguesia. E uma curiosidade deste tempo é que, quando os burgos ficavam extremamente cheios, sendo incapazes de receber mais pessoas, faziam-se burgos externos, juntamente à muralha, buscando a proteção, mas fora daquele burgo existente. E aí onde surge os subúrbios, que vem do latim suburbium, ou literalmente subcidade. É válido ressaltar que devemos entender que o período medieval passou por 3 grandes tempos. O primeiro tempo, o período franco, que vai desde a queda do Império Romano no ano de 410 até a queda do último imperador no ano 473 e vai acabar com o período carolíngio, e este primeiro período tem por volta de 300 anos. Por conseguinte, a segunda fase, o período imperial, que ocorre a unificação da Europa, e não gerando assim um grande interesse para os intelectuais do século XX se estudar. E por último, o grande período, o período onde envolve as maiores discussões, que foi o último período do tempo medieval, onde ocorreram as guerras, as fomes, a peste, e foi onde os meios de comunicação, aqueles que criam, aqueles que entendem e que fazem os filmes, se apegaram mais, dizendo que o medievo foi totalmente guerra, fome e doença. Mas o que podemos perceber até então é que eles pegaram uma ínfima parte e quiseram colocar como se fosse um todo. E infelizmente hoje em dia podemos perceber e notar a efervescência de uma fake history em nosso país. Ligado a isso, podemos perceber que há um uso indiscriminado e errôneo do medievo, pois as notícias são passadas sem uma consulta e os mitos, os preconceitos existentes são perpassados para todos de uma forma avassaladora e rápida. E isto é um problema que devemos lutar todos os dias. Nós, historiadores, somos conclamados a lutar contra esta fake history, uma vez que a periodização humana advém de tempos muito mais antigos que imaginamos, pois o ser humano necessita deste meio para se orientar. E este meio não é infalível, ele é um meio artificial e pode ocorrer erros que podemos corrigir, como o erro do mito da Idade Média, que é um erro grotesco, e erros mais simplórios que podemos com uma maior facilidade. Sabemos que, com o passar dos tempos, a mentalidade histórica, aquilo que o sujeito aprende, fica enraizado em sua mentalidade, em sua sociedade. Mas isso não é muito fácil de se resolver. Porém, devemos lutar para que isso possa existir, e essa mudança deve existir. Não é fácil, mas é possível. E estudando, lendo bastante, pude perceber que este conceito, que este mito, este preconceito
surgiu por disputas sociais, principalmente na burguesia, entre os séculos 17 a 19, a exemplo do Petrarca, que outorgou o termo Idade Média. Estes mesmos queriam tirar a dignidade do tempo das pessoas no medievo, contrapondo a vida urbana contra a vida rural, exaltando exacerbadamente aqueles que eram encastelados e tirando da sociedade, tornando esses sujeitos que viviam no ambiente rural limítrofes, e se esquecendo que esses mesmos levavam e mantinham o ambiente estadino todo no ambiente rural. E para finalizar, essa pesquisa tem como objetivo maior buscar meios de se romper com esse medievo, romper com este passado inexistente e criar meios se amparando principalmente na história pública de que possamos levar para o ensino básico e médio de forma atrativa, mas não como estes meios digitais, se esquecendo do conteúdo e não buscando aquilo que realmente foi a verdade. Essa pesquisa tem por finalidade acabar e mudar, se possível, principalmente o que é ensinado nas escolas para os alunos de ensino básico e médio, pois entendo que esses sujeitos irão crescer e irão se lembrar desses conceitos no futuro e, infelizmente, usar erroneamente aquilo que aprenderam sobre o medievo.